Prezados e estimados irmãos, aqui nós estamos neste santuário, na noite deste dia, para meditarmos na mensagem, hoje falando a respeito da santificação. Mas antes, porém, eu quero apresentar a todos a minha saudação e com imenso prazer cumprimentá-los com a paz do Senhor. Desejar-lhes toda a graça e a bênção do nosso Deus, bem como a de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Borrosa e do glorioso Santo Irmão Alto. Esta é uma oportunidade que Jesus nos concede, a oportunidade esta de falarmos diretamente com o Ser mais Supremo, o Espírito Santo do Pai, que tem proporcionado a nós o que há de melhor. E por isso é de suma importância cada um de nós nos apresentar diante deste santuário e também apresentar o melhor do nosso espírito. Eu agradeço a presença de todos, agradeço também os internautas que disponibilizam seu tempo para nos acompanhar. Saúdo a todos com a graça divina, aqueles irmãos de outras congregações, também sejam saudados com a paz do Senhor por toda a Igreja Apostólica. Agradeço aos visitantes que nos honram com suas visitas e digo-lhes que és bem-vindo entre nós. Agora, irmãos, eu convido a igreja para se colocar em pé. E nós vamos dar início à nossa reunião cantando o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Cabeças curvadas, vamos orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, mais uma vez agradecidos ao Senhor nós estamos pela gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante deste santuário para manifestar o nosso amor e a nossa gratidão. Também aproveitarmos o ensejo para louvarmos e glorificarmos o Divino Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtude que rege o reino dos céus, e nos prepara aqui na terra para sermos um elo perfeito entre o céu e a terra, pois assim foi a oração e o pedido de Jesus, que pela fé, pelo amor e a obediência, e dirigido pelo Espírito Santo do Pai, nós fôssemos um contigo, ó Jesus, assim como o Senhor é com o Pai. Continuadores da Igreja dos Santos Apóstolos e por conseguinte representantes do reino dos céus aqui na terra. Pois para tanto contamos com a bênção preciosa do profeta Santo Irmão Aldo, que com alegria e muita satisfação contempla a sinceridade e o amor do teu povo. E juntamente com a Senhora Santa Borrosa,
juntamente com Maria Santíssima e Jesus, pedimos ao Espírito Santo do Pai que manifeste todo o teu poder e a tua virtude sobre o teu povo, para que, compreendendo a nossa missão, possamos cumpri-lo com supremacia, honrando e glorificando a Deus nosso Pai. E a Senhora Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, que tem a missão de nos consolar e nos confortar. Neste momento eu entrego a tua igreja nesta hora em tuas mãos, pedindo à Senhora que abençoe aqueles que com sinceridade aqui se encontram, com o desejo sincero de te servir e de louvar a Santa Vó Rosa. Apresento à Senhora os hinos que será apresentado pelo coral desta Santa Igreja. Que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos teus e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade. E assim o teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 180 do nosso inário, intitulado Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador.
Amém. Amados, este coral que tem o privilégio de se posicionar diante do santuário, irá trazer para nós uma mensagem sobre uma palavra do irmão Aldo, em que quando ele disse, poucos compreenderam. No livro de Daniel, há uma promessa feita por Deus Pai, dizendo assim: e tu, Daniel, no tempo certo tu voltarás. E o irmão Aldo, buscando a santificação do povo, buscando fazer o povo entender o valor de um preparo espiritual, o irmão Aldo sempre nos mostrava os santos que vinham em nossas reuniões
Isto eu digo em particular em mérito próprio do irmão Aldo. Mas um certo dia, os boletins da Igreja Apostólica registraram uma palavra do irmão Aldo, quando ele disse: Daniel é o meu grande companheiro. Naquele dia se cumpriu a promessa feita por Deus Pai. Porque quando o irmão Aldo disse, Daniel é o meu grande companheiro, estava cumprindo-se a promessa. E Daniel voltou. Daniel voltou na companhia do irmão Aldo, ajudando-o nesta obra gloriosa. Assim como Santo Elias voltou, ajudando o profeta São João Batista. Disse-lhes isto para mostrar a credibilidade do irmão Aldo diante de Deus e que diante de nós muitos não entenderam e não deram crédito, mas a promessa se cumpriu. E então, alguém sobre esta palavra escreveu aquele hino, irmão Aldo, nosso companheiro. Mas, observem, quando eu disse isto para mostrar para a igreja que as promessas feitas por Deus Pai se cumprem nessa igreja. Agora, para entendermos, é preciso, irmãos, buscarmos em nosso cotidiano um estado de espírito bastante elevado. Vamos ouvir esta linda mensagem pelo coral, irmão Aldo, nosso companheiro. Caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida e nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu. Presente que o nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a peleja difícil de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar. Junto com a Santa Borrosa nos estende a sua mão e
companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu. E o nosso Deus nos deu. Amém. Amados, como lhes disse, o irmão Aldo, nele se cumpriu a preciosa promessa de Deus Pai que Daniel voltaria. E Daniel voltou na companhia do irmão Aldo. E ele nos revelou esta grande verdade. E é por isso que em muitas reuniões que cabe a mim conduzir, eu digo que o irmão Aldo não foi um profeta. Ele foi mais que um profeta. O irmão Aldo foi um amigo. Sabe o valor de um amigo? Falando aos seus apóstolos, Jesus disse assim: de hoje em diante, eu não os chamareis mais de meus servos, mas chamarei de meus amigos, porque tudo que o Pai me deu, eu vos dei a conhecer e fiz participante. Por isso eu digo que o irmão Aldo não foi um profeta. Ele foi mais que um profeta, ele foi um amigo. Porque tudo que o Pai deu a ele, a fim de ver a nossa santificação, o irmão Aldo revelou a nós.
Ou os irmãos não sabiam que São João Batista não revelou ao seu povo que em sua companhia estava Santo Elias, aquele que mereceu a honra de ser levado ao céu sobre o olhar de Eliseu pelos anjos do nosso Pai. Foi este Santo Elias que voltou para ajudar São João Batista a realizar o seu ministério. E o irmão Aldo, dando para nós uma lição de humildade, um exemplo a ser seguido, ele revelou a grande profecia: e Daniel é o meu grande companheiro. E alguém sabiamente escreveu este hino. E que o coral, honrosamente, na posição que ocupa diante deste santuário, descreveu para nós as virtudes e o poder deste profeta. Agora, irmãos, após o coral ter preparado o nosso espírito para entendermos o conteúdo da mensagem, eu quero que o coral entenda a importância do seu ministério e o valor que deve dar a eles, porque a posição que ocupam aqui diante deste santuário, se forem fiéis a uma promessa de Deus, que é a posição, o galardão que receberão no céu. Mas para isso acontecer, nós vamos meditar na mensagem em que o Conselho Deliberativo, visando o preparo espiritual de um povo, então nos trouxe nesta oportunidade. Primeiramente, eu quero dizer aos nossos internautas que a Igreja Apostólica é muito grato pela sua companhia, e os irmãos de outras congregações que também estão participando da reunião, e os nossos visitantes. O título da mensagem é a santificação. Mas antes de eu entrar nesta mensagem, eu quero trazer o trecho de uma carta de um dos mais profundos pregadores. Aliás, quando eu tinha a oportunidade de ouvir a missionária, sempre trazia comigo que por trás dela existia uma inspiração do amado apóstolo São Paulo, porque ela pregava com profundidade, ela pregava com autoridade, e assim foi o amado apóstolo São Paulo. Eu quero só resumir um trecho de um ensino, aonde São Paulo diz assim, que existe uma grande luta entre a carne e o espírito. E esta grande luta nós vemos entre o nosso povo, no mundo lá fora. Neste sentido espiritual não há luta. A luta que São Paulo diz entre a carne e o espírito é porque é dia de reunião, quinta-feira. Alguém diz, hoje eu não vou na reunião, porque preciso levantar cedo. Em contrapartida de São Paulo, que o Espírito, ele deseja ansiosamente vir para a igreja,
porque ele contempla os santos e os anjos que está aqui. E quando este não vem para a reunião, é a carne dominando o espírito. E quando alguém está nesse estado, sem uma justificativa diante de Deus, o estado não é bom. Agora, Deus nos criou a sua perfeição. É para o espírito dominar a carne. E o mundo vive ao inverso disto. O mundo vive pela carne, sufocando as virtudes do espírito. Aí está um quadro triste e lamentável de uma humanidade que, embora fale em Deus, mas a carne domina o espírito. E o povo de Deus deve viver ao inverso disto. É o espírito dominando a carne em todos os sentidos. É estar na reunião. É não deixar os prazeres da carne dominar o seu espírito, ou seja, as vaidades. Para finalizar, São Paulo diz que quando o espírito domina a carne, este homem e esta mulher são carnais, e por isso sofre as consequências da sua própria vida. Mas quando este é espiritual, o espírito dominando a carne, este homem, ele vive, embora num corpo de carne, mas vive em espírito. E vivendo em espírito, ele não tem prazer na contenda, na desavença, nos falatórios profanos. Isto porque ele sabe que uma das missões do Espírito Santo do Pai é santificar o povo. Mas para santificar o povo, é preciso que este povo faça a sua parte. O amor, a virtude indispensável para alguém vencer os prazeres da carne. Isto em especial para toda a igreja. E imaginem um pastor que ocupa o santuário, que é o púlpito. Imaginem o coral que se coloca numa posição diante deste santuário. Jamais o poder da carne deve prevalecer. O espírito deve prevalecer. Agora, irmãos, o conselho deliberativo, ele traz a mensagem, e o início da mensagem é: a santificação é um processo de purificação. Mas para chegarmos primeiro neste processo, há 3 etapas. Primeiro, ao ouvir a palavra, sermos convencidos de quem é convencido para convertido. Depois de convencido, após a conversão, as frequências às nossas reuniões, o aprendizado vai dando-se o processo de santificação. Agora, este processo de santificação, em nós, já se passou. Ninguém vai ficar nesta terra 40, 50 anos num processo de santificação. Isso é para os novos. Nós já temos a obrigação, pelo conhecimento e a prática da doutrina, de buscarmos a cada dia esta perfeição. Já devemos ter passado por esse processo e estarmos rumos à perfeição, para readquirirmos as virtudes espirituais, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, sermos santos. Não foi isto que Jesus disse? Sede santo como é santo o vosso Pai que estás no céu. Ora, não foi em vão que Deus Pai,
autorizou a Jesus restaurar a igreja apostólica. Não foi à toa que aos 16 anos, à frente desta igreja, a Santa Avó Rosa preparou o alicerce, fundamentou o alicerce. Ela foi tirando as arestas de um povo que vivia emaranhados de crenças. E depois do alicerce pronto, ela então subiu para o céu para ser coroada Consolador. Mas deixou o seu elo perfeito, o irmão Aldo. Irmão Aldo, muita gente vem para a nossa igreja e acha dificuldade de crer no irmão Aldo. Mas sabem por quê? Porque eles olham no nome, mas observe o que ele nos ensina. Uma doutrina que nos dá moral diante da humanidade e diante de Deus. O apostólico tem este dever de ser um. Não foi em vão que o Espírito Santo do Pai deu a nós esta oportunidade. O Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtude, que rege o reino do céu, para reger a sua igreja na terra. Este povo precisa de ter mérito. Este povo precisa carregar sobre os seus ombros a responsabilidade que carregaram os santos apóstolos e os seguidores deles. Ou se esqueceram que no livro de Atos está escrito que aquela igreja crescia em quantidade, aquela igreja crescia em santidade, embora os adeptos eram muito, mas o coração do povo era um só, porque eles tinham um só objetivo, que era que todos alcançassem a mesma perfeição espiritual. E este é o trabalho do Espírito Santo do Pai através dos seus santos, unificar esta igreja no sentido espiritual, para que todos tenham o mesmo objetivo e que ajude o seu semelhante a alcançar. O processo de santificação, para os mais novos, sim, mas um corista, irmãos, um regente, um diácono, um pregador, ele já tem pura obrigação, ele não está no processo, ele já tem que ter uma vida santa, porque senão, como ele poderá, não é ensinar, relembrar o seu povo, aquilo que São Pedro disse: o meu coração é um celeiro, aonde eu armazenei os ensinos dos profetas que nos antecederam. Ora, que honra Pai nos deu um profeta. Agora, eu me lembro que na semana passada o Conselho Deliberativo trouxe um boletim falando das virtudes e dos dons do Santo Irmão Aldo. Mas por que Deus revestiu o Irmão Aldo desses dons e virtudes? Para que nós santificássemos a nossa vida através da obediência e do verdadeiro amor. Muitas pessoas não buscam a santificação, não crê na palavra Irmão Aldo, porque olha a pessoa. Mas se olhar os ensinos, que traz honra para a mulher, dignidade, honra para o homem, aí verás que este ensino é verdadeiro e que esta igreja busca preparar homens santos para, numa unidade perfeita com o Espírito Santo do Pai, alcançarmos sim a perfeição de espírito. Ser apostólico, irmãos, é ter a responsabilidade que os santos apóstolos e aquele povo tiveram, e a honra que Jesus nos deu de darmos continuidade à igreja dos santos apóstolos. Ora, os irmãos se esqueceram
de que aquela igreja primitiva, quando São João não o Batista, ele foi preso na ilha de Pátimos, aquela igreja não guardou os ensinos e por isso ela foi sucumbida pelo pecado. Mas nós damos graças a Deus que o irmão Aldo foi para o céu, mas está em nosso coração. Mas o irmão Aldo está nos dirigindo, mas para ele nos dirigir, é preciso que cada um reflita na sua vida, se verdadeiramente está vivendo a doutrina. Porque, irmãos, é muito fácil eu daqui dizer que a Santa Vó Rosa é poderosa, que o irmão Aldo é poderoso, mas se as pessoas não ver, irmãos, se as pessoas não ver a conversão de vida minha, aonde está esse poder? Como alguém que se iguala às pessoas que não conhecem a Deus, pode falar da Santa Vó Rosa, pode falar do poder do irmão Aldo? Então, irmãos, é preciso estarmos atentos. Pois bem, é preciso sim. A santificação é o processo de purificação da alma, do homem convertido, nascido do Espírito Divino e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme fora criado. E qual foi a criação? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, sem distinção. Agora olhem para o mundo, o quadro triste e lamentável que nós contemplamos. O verdadeiro amor se esvaiu dos corações, dando lugar às paixões carnais, que tanta desavença, tanto desprazer tem trazido para os lares. Homens e mulheres que se esqueceram de viver sobre o domínio do Espírito e deixaram ser dominados pelo prazer da carne, e assim têm desfeito seus lares, deixando filhos e filhas à mercê. Irmãos, isto não é um processo de purificação de um povo que já escreve uma história muito linda, liderada por um profeta chamado irmão Aldo, que tem por obrigação de deixar para trás um rastro de amor, de exemplo a ser seguido. É assim, irmãos. Pois bem, escrevendo sobre a santificação, disse o apóstolo São Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha que maravilha, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição unido ao amor do Espírito Santo do Pai. Observem bem o sentido das palavras entranhas, significa vísceras, mas nessa passagem tem o sentido íntimo, caráter, sentimento. Então o apóstolo São Paulo fala do sentimento da misericórdia. É a qualidade do Espírito que sempre tem compaixão do outro, que sente a desventura alheia e, tendo caridade, tem o desejo de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo e para salvá-lo, enfim. O sentimento de benignidade diz respeito ao que é benigno, afável, suave e bom. É uma das qualidades características do Espírito santificado, isto é, de quem tem santidade. A humildade é o sentimento proveniente
do conhecimento da própria fraqueza é a qualidade natural do espírito de sujeitar-se à vontade do outro e de receber com paciência e mansidão a palavra do próximo, igual a si ou do seu superior. O homem espiritual santificado deve ser sempre humilde para viver submisso à vontade do Pai e de Jesus, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso Santo Profeta. Ora, a humildade leva-o a ser dependente de Deus e de quem emana a vida, a saúde e toda virtude, de modo que será bem-aventurado. Isto para ter estas virtudes de mansidão, longanimidade, ser dependente de Deus. O homem carnal não é capaz de assim o ser. Precisa este homem ser espiritual e deixar o Espírito dominar as vontades da carne. Não é difícil, porque aqui nesta igreja o real poder de Deus se faz presente. Na vida do Filho de Deus pode haver obstáculo à sua fé e a dificuldades para a prática da doutrina, tais como a oposição dos familiares não convertidos, as injúrias proferidas pelos ímpios, que antes eram seus amigos, a pressão exercida por pessoas de suas relações no seio da família ou no trabalho para que não obedeça à disciplina da igreja ou não compareça às suas reuniões. Quando alguém disser não obedeça à disciplina, diga para esta pessoa: eu sou discípulo de Jesus. E todo discípulo é regido por uma disciplina que veio do céu. Olha o quanto isto é importante. Aquele, pois, que tem longanimidade e paciente, tem bom ânimo e serenidade, e vence pela graça da Santa Vó Rosa e de seu santo sucessor. Por isso o amado apóstolo continua dizendo da paciência que se deve ter com os mais fracos para suportar as suas fraquezas, perdoando-lhes as ofensas. E finalmente a caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas, é a bondade característica do Espírito Santo. Portanto, a perfeita manifestação do amor, quer seja por palavra, quer por obras. Para a santificação é indispensável que se tenha esperança, caridade e fé, confiança em Deus e em quem a representa como o Consolador e o Santo Irmão Aldo. Mas a caridade é a principal virtude, havendo o amor, a obediência e santificação. Mas se falhar a caridade, todas as demais virtudes falharão. E é esta uma das virtudes que é preciso ser exercida com o povo de Deus, para que seja conhecido deste mundo que não conhece, na verdade, o que é caridade. Muitas vezes a caridade não se emana de coisas materiais, mas a caridade pode ser uma palavra que leva a pessoa a sair do sofrimento e vir para o reino de Deus. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui fala assim, diz a doutrina, mas esta é uma realidade. Porque, irmãos, qual a razão de estarmos nesta terra lutando para uma santificação? É para estarmos no céu. Aliás, eu costumo dizer nas reuniões que cabe a mim conduzir, que o coral, pastor, diácono, diaconisa, quem exerce um cargo, não pode pensar em salvação. Tem que pensar em conquistar o seu galardão. Esta é a grande verdade. Porque como pode um pastor ensinar alguém a alcançar a salvação, se ele, irmãos, está lutando para dele? Ele está lutando para o seu galardão. São Pedro, São Paulo, São João, eles entraram no céu com o galardão que receberam aqui na terra de apóstolo.
E os coristas receberam esta missão e têm que entrar no céu com o galardão de corista, lutarmos para isto. Os profetas do passado, para que pudessem servir a Deus e realizar sua missão, precisaram santificar-se e viver para Deus. Maria Santíssima cumpriu sua missão de mãe do Salvador e herdou seu galardão, porque soube guardar sua pureza e santidade. Jesus, o Filho amado do Pai, venceu até mesmo o império da morte, porque soube conservar a santidade com a qual fora criado. Muito lutou, pois diz a doutrina que em tudo foi tentado, porém nunca foi vencido pelo pecado, porque não pecou, e daí ser o grande sacerdote de nossas almas, que em tudo pode nos ajudar e socorrer, podendo santificar o povo que o ama. A Santa Vó Rosa, que nasceu predestinada a ser o Espírito Consolador, muito lutou para conservar sua pureza e santificar a si mesma, através de uma vida perfeita de sacrifício, com muita abnegação e fé, daí haver alcançado o seu galardão sendo hoje a Santa Poderosíssima, que é consolo e salvação para todos aqueles que nela crerem. O santo irmão Aldo também muito se santificou, a ponto de merecer a participação em todos os dons da Santa Vó Rosa, o Consolador, e tornou-se o santo sucessor e profeta dos tempos do fim, e cumpriu-se no ministério dele a promessa de Jesus sobre a vinda do Supremo Pastor do povo de Deus nos tempos da regeneração. Acontece que muitos dos que conhecem a doutrina desta Igreja Apostólica não a seguem inteiramente e não decidem ser somente apostólicos, exatamente porque acham difícil obedecer a nossa disciplina a fim de santificarem seu espírito e sua vida. A estes dizemos que isso é falta de fé, amor, porque se amassem verdadeiramente o nosso Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, que tanto os tem abençoado, não achariam difícil lutar pela sua própria santificação e não se acanhariam em obedecer toda a disciplina que a Santa Vó Rosa e o profeta Irmão Aldo implantaram e conservaram como regra de boa conduta na vida dos apostólicos fiéis, justamente para preservá-los da morte espiritual e poderem santificá-los para serem dignos das bem-aventuranças a que têm direito os filhos de Deus, se forem fiéis aos seus ensinos e se santificarem. A disciplina apostólica, quando aceita e obedecida pelos fiéis, vos protege, vos livra do engano, das ilusões do mundo, dos escândalos e principalmente da condenação, e lhes dá direito à guarda dos anjos de Deus para livrá-los de todos os perigos e males, proporcionando-lhes saúde, emprego, união no lar, na família, numa vida de paz e consolo, alegria e a vida do fiel apostólico obediente. A nossa disciplina é uma mensagem que prova aos corações humildes que esta igreja é verdadeiramente dos céus e ajuda a convencer os bons de coração e se desprenderem dos pecados do mundo para poderem ganhar a salvação e a vida eterna com Deus no seu reino. Mais do que nunca nos dias presentes tem o povo de Deus nesta terra a oportunidade para tornar-se verdadeiramente santificado, uma vez que se cumpriu a promessa de Jesus e ele mesmo afirmou: o Consolador, juntamente com o Pai, enviou-o em seu próprio nome, exatamente para convencer a todos a respeito da verdade, da justiça e do juízo, como ensinou o apóstolo São João, a fim de que a verdadeira igreja do reino do céu se componha de um povo realmente santo e que mereça todos os milagres prometidos aos fiéis na palavra
da santa doutrina, por outro lado, entendam que o nosso Pai, embora tenha todo o poder e tenha concedido deste poder de modo absoluto a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, profeta Irmão Aldo, precisa, entretanto, de um povo santo nesta terra, a fim de poder cumprir todas as suas promessas e consumar sua obra de salvação nesta terra. Nosso Deus precisa que o seu povo seja santo, consagrado, perfeito e ame a santificação como virtude da alma, lutando constantemente por ela no seu viver, e isto para a consumação de sua obra. E para fortalecer a sua fé, repetimos as palavras de Jesus: sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. E citamos o amado apóstolo São Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, implacáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que a graça de Deus Pai, Criador, de Jesus Salvador, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo seja consigo hoje e sempre. Amém. Esta é a mensagem que o Conselho preparou para meditarmos. Que tudo isto tem por finalidade a perfeição do Espírito que nós devemos buscar a cada dia, conservar-se santo dentro de uma doutrina que nos dá este direito. Aqui o Conselho citou várias passagens bíblicas de São Paulo e de São João, aonde, irmãos, no meio deste povo, um povo que tem uma perfeita doutrina que dá a nós o direito de sermos amparados pelos santos e pelos anjos com a presença do Santo Irmão Aldo. Não era tempo de estar falando em contenda, porque isto não emana do Espírito de Deus e nem emana do Espírito Santo do Pai. Quando o Espírito Santo do Pai trabalha na vida de um povo, na vida de um ser humano, ele dá frutos dignos e que todos conhecem que o Espírito Santo opera na vida desta pessoa. O irmão Aldo é uma prova viva entre nós, mas para fundamentar a minha palavra, eu vou buscar uma pequena passagem no Velho Testamento para provar como que o Espírito Santo do Pai opera na vida da pessoa, que quando ele opera, qual é as ações deste homem. Eu vou citar o patriarca Abraão, o primeiro homem que Deus se manifestou para falar ao coração do povo o caminho errado que estava. Quando Deus disse a Abraão para deixar a sua parentela, porque ele, Deus, fazia de Abraão uma grande nação, Abraão seguiu. Mas a um ponto, Deus disse: deixe a tua parentela. Mas ele levou o seu sobrinho, o conhecido justo Ló. E naquela caminhada, os rebanhos foram crescendo, a ponto que os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a discutir. Chegou ao ponto do justo Ló querer discutir com Abraão. Aí é que está. Me lembrei do nosso saudoso pregador. Abraão disse: não convém o meu espírito contender com o teu. Abraão tinha um corpo, mas ele vivia sobre as virtudes do Espírito. Ele disse: não convém o meu espírito contender com o teu, porque Abraão sabia, aonde tem contenda e discórdia, Deus não opere nem seu Santo Espírito. E a Igreja Apostólica precisa, não é saber, ela sabe, ela precisa colocar em prática para que, como disse o Conselho, os grandes milagres venham ser realizados. Mas como pode ser realizado se plena era 2023 ainda é preciso estar relembrando que não pode brigar, que não pode discutir? Ora, irmãos, São Paulo diz
que quando todos viverem sobre o Espírito, as contendas cessarão, e Deus operará grandes milagres. E é isto que o irmão Aldo espera de cada um de nós. Irmãos, ao chegar ao final desta reunião, porque não há mais tempo, precisamos parar por aqui, mas eu quero, em nome de Deus Pai, e de Jesus, seu Filho amado, e o seu Divino Espírito, agradecer a presença dos irmãos, agradecer os internautas e os visitantes, e deixar aqui um pedido, isto em nome do irmão Aldo, e peço permissão também para falar em nome do conselho. Aqueles que puderem vir para as reuniões, não se acomodem em seus lares, porque a reunião online, ela foi criada para alcançar aquelas pessoas que não podem se locomover, que têm dificuldade, porque isso consiste até num pecado. Alguém que pode vir, e sabe o que acontece? Fica lá na sua casa, procurando o pregador, que ele acha que prega bem. Isto não é bom, porque o pregador nada faz, ele simplesmente distribui o alimento, mas quem dá a bênção é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Por isso, não fiquem na sua casa, se pode vir à reunião. Este templo foi construído e consagrado a Deus, para nós nos reunir. Lembra o que Deus disse a Moisés? Construa o templo, para que o meu povo preste a mim louvor e adoração. Este mesmo Deus é o que diz a nós. Amém. Agora, a igreja, eu peço por gentileza que se coloquem em pé e reverentemente, meditando nesta mensagem direcionada ao Espírito Santo do Pai, vamos entoar o hino de número 172 do nosso inário, nesta hora santa de oração. Nesse momento, a igreja tem a oportunidade de fazer a sua oração direcionada ao Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtude. Peça aquilo que necessite para viver em espírito, vencendo o poder da carne. Podem orar. Amém.
Podem, em suas casas, continuarem orando. Agora nós vamos cantar o hino do nosso inário de número 185, mas que cada um medite na letra deste hino. Dia maravilhoso. Oh, que dia maravilhoso, quando Jesus aparecer, comandando os seus anjos para os santos recolher. Então seremos muito felizes, com Deus Pai em sua glória, unidos na santa cantando hinos de Eu vou orar em voz alta, mas toda a igreja continue orando. Oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, a tua igreja unida pede permissão ao Senhor, para, unida a tua santa igreja, dirigirmos estas palavras ao Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtude que rege o reino dos céus, e que procura reger o teu povo na terra, dando a eles doutrina e disciplina para buscarmos a cada dia a santificação. Ó Deus bendito, somos muito gratos ao Senhor por esta gloriosa oportunidade que, junto com seu amado Filho Jesus, concede ao teu povo de dirigir estas palavras ao Divino Espírito Santo do Pai e sermos atendidos por Ele se os nossos pedidos for justos e de conformidade com a tua santa vontade, ó Deus bendito. Agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, a bendita e santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, que esta por sua vez unida ao santo irmão Aldo, que detém todo o poder do Pai e luta para santificar esta igreja, para colocá-lo numa comunhão perfeita com o Espírito Santo do Pai, e desta forma esta igreja vai escrevendo uma história, a história de um povo liderado por um profeta chamado Santo Irmão Aldo, que deixou este mundo de pecado, de ilusões, para seguir o caminho para um dia encontrarmos com Jesus. E nesta linda história escrita por cada um de nós, ó Deus bendito, está sendo escrita no céu pelo Senhor Deus, e que cada um com os seus atos vai colocando o seu nome na história, e dirigido pelo Espírito Santo do Pai que devemos ser. Somos muito agradecidos ao Senhor, agradecidos à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima, e à cooperação dos santos e anjos que luta incansavelmente em favor da obra desta igreja, orientando a todos nós para honrarmos e glorificarmos o nome de Deus Pai. Por tudo isso somos gratos à Senhora, a bendita e santa Avó Rosa, gratos a Jesus e ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai. E agora, ó bendita e santa Avó Rosa,
Eu ainda coloco a minha mão na caixa de oração, mas reconhecendo que o poder e a virtude emana do teu divino Espírito para dar a eles aquilo que eles te pedem, e que reconhecidos da graça alcançada venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, Santa Vó Rosa, os teus filhos de regresso irão para os seus lares, felizes por ter a certeza que estão amparados e guardados pelo seu poder. Eu rogo à Senhora que os mesmos anjos que levarão para os seus lares, que os conduza também de volta às congregações e até aqui na sede, para ouvir a tua palavra, que será ministrado por outro representante da Igreja Apostólica, o teu servo pastor. Por tudo isso nós te agradecemos. E assim, irmãos, recebam a bênção gloriosa do nosso Deus e eterno Pai, bem como a de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa. O amparo, a bênção e a proteção do santo irmão Aldo permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém.